O próximo passo é começar a humanizar um pouco mais o corte, colocando figuras humanas, plantas, móveis, enfim, objetos que tragam mais a escala do ambiente para a imagem. Eu vou começar colocando um pendente. E como eu não tenho nenhuma imagem que represente essa luminária pendente, eu vou desenhar rapidamente aqui no Photoshop. Eu posso começar selecionando aqui a minha ferramenta de seleção elíptica. A gente clica, segura o botãozinho e vem aqui no segundo botão. Vou clicar aqui em qualquer lugar. Para que essa elipse fique bem no meio, eu vou apertar aqui a tecla Alt. E aqui eu posso definir um formato para ela. Eu vou agora voltar para a minha seleção retangular e com a tecla Alt eu vou remover uma parte aqui dessa luminária. E agora eu vou criar uma camada nova para ela. Essa camada eu posso chamar de luminária. Eu vou preencher isso aqui com a cor preta. Eu posso usar o Alt Delete, que é o atalho para isso. Ctrl D para sair da seleção. E ok, eu tenho aqui a minha luminária. Se eu não estiver satisfeito com esse formato, eu posso apertar o atalho Ctrl T para fazer uma transformação e deformar um pouco essa forma de maneira que eu chegue no resultado desejado. Então, eu vou levantar um pouquinho aqui e vou apertar o Enter para finalizar. Se eu quiser também mudar um pouco o tamanho, com o próprio Ctrl T, eu posso diminuir apertando aqui o Alt e o Shift para ele manter a centralidade e também mudar o tamanho. E eu posso apertar o Enter. E para finalizar, com a minha ferramenta de pincel, que é o Brush, eu vou criar uma linha bem fininha. Então, eu vou diminuir bastante o tamanho desse pincel. A gente pode, se preferir, vir aqui em cima e botar um tamanho bem pequeno mesmo, 2, 3 pixels, alguma coisa assim. Vou aumentar a opacidade para voltar à opacidade normal. Vou clicar num ponto, vou segurar a tecla Shift e vou levantar aqui como se fosse um fio, né, que está segurando a minha luminária. Eu agora vou pegar essa camada luminária e vou tirar um pouco a opacidade, porque eu não quero que ela apareça tanto. Esses novos elementos que eu vou colocar na cena, eu quero, na verdade, que eles fiquem um pouco mais discretos, e uma estratégia para isso é reduzindo justamente a opacidade. Os próximos elementos que eu quero inserir no meu corte são figuras que eu busquei na internet e disponibilizei para vocês no link abaixo também. Então, eu quero colocar inicialmente algumas figuras humanas. Eu venho no arquivo abrir. Eu quero colocar, por exemplo, esse homem. Reparem que essa figura já veio recortada, então uma sugestão quando vocês forem buscar referências na internet é procurarem por algumas palavras como PNG, que é o formato que armazena transparência, ou cutout. Então, usando essas palavras, vocês vão provavelmente conseguir achar figuras já recortadas, senão a gente vai ter que ter o trabalho, né, de apagar aqui o fundo. Quando a gente abre uma imagem PNG, a gente pode basicamente pegar essa imagem, arrastar aqui para o nosso arquivo. E aqui o que eu quero fazer é acertar o tamanho, Ctrl T para diminuir. É legal a gente ter aqui uma referência quando a gente faz esse tipo de procedimento. Por exemplo, a própria porta pode ser uma referência para a gente achar aqui o tamanho ideal. E nesse caso específico desse corte, eu não quero que as minhas figuras humanas fiquem coloridas. Eu quero que elas fiquem só como perfis pretos. Então, a gente pode fazer isso vindo aqui em Imagem, Ajuste, Matiz Saturação, e eu vou jogar a luminosidade aqui para menos 100. Quando a gente faz isso, a gente torna essa figura aqui totalmente preta, sem nenhuma informação de cor. O próximo passo é diminuir um pouquinho a opacidade, já que eu também quero que essa figura fique um pouquinho mais discreta. E a gente vai fazer isso com todas as outras figuras até a gente chegar aqui nesse resultado. Essa figura vem para cá. Eu vou abrir agora um outro arquivo, que na verdade é um arquivo PSD, então, dessa mulher. Eu vou pegar e arrastar aqui para o meu arquivo. Vou fazer o mesmo procedimento. Ela está um pouquinho menor, na verdade, então eu vou usar o Ctrl T para aumentar o tamanho, segurando aqui o Shift para manter a proporção. Eu posso esconder o pé dela aqui embaixo. Eu vou novamente em Imagem, Ajustes, Matiz, Saturação, Luminosidade mínima. Vou diminuir um pouco a opacidade.
Vou posicionar ela de acordo aqui com a referência. Se eu quiser inverter, eu posso apertar Ctrl T, botão direito, virar horizontalmente. E eu tenho agora ela em outra direção. E vou continuar fazendo isso com todos os nossos elementos, de forma que eu chegue nesse resultado. Então, eu ainda tenho a cama, que eu vou abrir. A cama ela já veio na cor que eu quero. Eu vou basicamente arrastar ela para cá. Vou colocar ela acima da minha pintura branca. Vou diminuir um pouco a opacidade. Vou fazer a mesma coisa com a planta. No caso da planta, eu mantive essa cor dela, para ela ter maior destaque. Trago para cá. Novamente, Ctrl T. Coloco num tamanho mais correto, diminuo mais. Posiciono aqui no teto. Posso esconder ela aqui atrás da camada paredes. Também vou diminuir um pouquinho a opacidade. Tenho ainda as cadeiras para colocar. Então, ela também já está com a cor correta. Vou trazer para cá. Vou usar aqui o Ctrl T para diminuir. Vou tirar aqui a moça do meio do caminho. Vou selecionar a cadeira, Ctrl T, até ficar com o tamanho mais correto. Vou trazer aqui, posso até deixar ela passando um pouquinho da mesa, pode ficar legal. Faço uma cópia com o Alt. Para eu não pegar a base, eu vou desligar temporariamente. Faço aqui a cópia com Alt. Ctrl T, virar horizontalmente. Abaixar um pouquinho para ela encostar no chão. Mesma coisa com essa aqui. Ligo novamente a minha base. Dou uma última ajeitada aqui nas minhas cadeiras. A última coisa que falta aqui é inserir os quadros, então eu vou abrir uma imagem que tem esses quadros. Aqui eu vou fazer uma seleção rápida com o próprio retângulo, porque eu não quero pegar esse fundo. Então, usando o retângulo e Shift, eu vou selecionando os quadros, um a um. Ctrl C, volto no meu arquivo Ctrl V, ele já vai vir numa camada. Vou movimentar ele aqui para ficar na parede com madeira. Eu vou apertar o atalho Ctrl Shift U, porque eu não quero que esses quadros fiquem coloridos, eu quero que eles fiquem na tonalidade PB. E eu vou tirar também um pouquinho da opacidade, para que eles não chamem tanta atenção. Eu tenho que dar uma última organizada aqui no arquivo. Por exemplo, essa mulher tem que ficar acima aqui das paredes, então eu vou pegar a camada dela e vou jogar ela mais lá no alto, acima, na verdade, das portas, né? E se eu quiser dar uma organizada melhor nesse arquivo, eu vou tirar um pouco a opacidade das cadeiras também. Eu posso pegar essas inserções que eu fiz, o ideal seria colocar alguns nomes aqui, mas eu posso pegar os móveis e as figuras humanas, se eu quiser. Então, vou selecionar todas essas camadas e eu vou colocar aqui num grupo, clicando nessa pastinha, que eu vou chamar de humanização. Então, agora, se eu desligar, eu tenho alguns objetos já nessa camada. Eu vou colocar também esse homem nessa camada. Essas outras camadas também que eu acabei não colocando nomes, eu vou jogar para cá também. E o pendente também, acho que seria legal colocar assim como os quadros. Então agora eu dei uma última organizada aqui no nosso arquivo, de maneira que, se eu achar legal, eu posso desligar toda essa humanização ao mesmo tempo. Aqui eu tive um pequeno erro que as cadeiras acabaram ficando na frente da mesa. Eu acho que vale a pena eu, na verdade, botar essas cadeiras aqui para fora, como está na referência.
Seria legal também se as duas cadeiras tivessem o mesmo valor de opacidade. Então, se eu colocar em uma 70, a outra também eu vou colocar 70. E com isso, o último detalhe que fica faltando para a gente finalizar essa imagem é colocar um texto. Então, eu vou procurar aqui a minha ferramenta de texto, que é bem simples. A gente faz uma caixa de texto, a gente escreve o texto que a gente quer, que no caso é loft, corte longitudinal. Aqui vocês podem procurar uma fonte que vocês achem mais interessante. O Photoshop tem uma porção de fontes, vocês podem instalar novas. E quando vocês estiverem satisfeitos com o resultado, a gente pode salvar tanto o PSD, que é o arquivo de Photoshop que vai armazenar todas essas camadas. Então é interessante a gente salvar para que a gente tenha o acesso com calma a cada elemento que a gente usou aqui no desenho. Ou a gente pode salvar como uma imagem JPG, que é a imagem, formato de imagem mais popular, que depois vocês podem disponibilizar nas redes sociais ou imprimir, e enfim. Assim, a gente chega ao final dos nossos vídeos, onde a gente pôde pegar um corte feito no SketchUp ou no AutoCAD, que era um corte mais técnico, e transformá-lo num corte muito mais interessante e atraente, que valoriza o nosso projeto.